A nossa mensagem de hoje trata da vida espírita, tá? Numa mensagem atrás aí, a nossa irmã esteve repassando a questão da gente questionar de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos. Então, nós espíritos ainda temos uma certa consciência, né? De certa sabedoria de tudo isso. Mas muitas pessoas que não têm o conhecimento acham que, bom, essa vida só acabou e não tem mais nada. Então é difícil a pessoa ter isso na mente, quer dizer, chegou ali, o fim acabou e zerou. Quer dizer, aprontou, faz isso, faz aquilo de errado, bom, morreu, desencarnou, acabou, né? Nós temos outra visão, né? Como também, né, Allan Kardec nos proporcionou, através do Livro dos Espíritos, como se dá essa transição, né? Que a gente fica pensando, o que acontece quando a gente desencarna, né? A gente vai para onde? Né? Tem algum lugar específico, assim? Então, hoje é o que nós vamos ver, essa questão. Então, as pessoas, às vezes, né, questionam, né, para onde vamos quando desencarnamos. E também a nossa trajetória espiritual, né, a nossa estrada, né? Então, nós verificamos que, após o nosso desencarne, nós se tornamos espíritos errantes, né? Espíritos errantes, ou seja, passamos para um estado, né, de erraticidade, que segundo Kardec é um estado de espíritos errante, que quer dizer não encarnado. Quer dizer, aquele espírito errante é porque não é encarnado, né? Mas isto aí, quando se fala espírito errante, não quer dizer um estado absoluto de inferioridade, né? É um estado, mas não é um estado absoluto de inferioridade. Nesse estado, o espírito, ao despir, né, do invólucro material, do corpo, né, ele reconhece suas existências anteriores, né, e os erros que o afastaram da perfeição e da felicidade infinita, escolhendo assim novas provas para avançar mais depressa na sua evolução. Então dá para perceber que quando ele desencarna, ele consegue ver as suas vidas anteriores, né, aonde que ele errou, né, o que ele pode corrigir numa nova existência. Nas obras de Chico Xavier, assim como é no mundo corpóreo, a erraticidade está carregada de espíritos que se agrupam com simpatia e vibrações em comum e formam assim centro de convivência. Como nós aqui também se agrupamos conforme a afinidade, a convivência, né? Nós nos agrupamos, estamos agrupados aqui com uma finalidade, né? Outros agrupam em outro lugar. Então, essa é comum, né? Esse centro de convivência. Esses centros de convivência formam as chamadas colônias espirituais, como vocês lembram, né, do Nosso Lar, né, do livro Nosso Lar, do filme, né, também Nosso Lar. Era um centro, né, um hospital onde se convergiam as pessoas para um determinado fim, né? Ao contrário do que alguns pensam, os espíritos não ficam assim vagando fora do tempo e no espaço, mas se reúnem em espaço coletivo, a fim de se interagirem, né, para uma reunião, para discutir um determinado tempo, uma evolução, tudo isso aí. Esse tempo, na erraticidade, pode ser um tempo relativo, dias,
semanas, meses, até séculos, tá? Esse tempo. Mas isso depende apenas do espírito. Para isso, eles procuram meios de se elevarem, ou ajuda para atingir a perfeição. Como exemplo de meios, né? Um dos meios para eles conseguirem evoluir e sair desse período de erraticidade é a reencarnação. É uma das formas que eles conseguem. Não só a reencarnação, mas também nesse espaço que ele está lá nas colônias ou reunido em grupos, ele pode também evoluir, tá? Providenciar a sua ascensão. Mas a forma mais eficaz mesmo é a reencarnação. Nós colocamos erraticidade, muitas vezes é uma palavra assim que muitas pessoas não veem, não sabem, né? É um estado em que se encontram os espíritos desencarnados. Nem todos, menos os espíritos puros, tá? Eles não estão nesse estado de erraticidade. Temos também outro espaço que é umbral. Falar, fulano deve estar no umbral, né? Então, o umbral é um estado ou lugar de transição onde passam os desencarnados que não souberam aproveitar a oportunidade que tiveram aqui na Terra. Eles não souberam aproveitar, então eles ficam lá no umbral, né? Até, né, houver oportunidade, né, fica preso à matéria até ter a oportunidade dele sair do umbral para poder alcançar a sua evolução. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, onde fala assim da vida espírita, na questão 223, Kardec pergunta aos espíritos: a alma reencarna logo após ser separada do corpo? Então logo desencarnou, já separa do corpo? É bem relativo, tá, gente? Para começar, ela não é uma ruptura assim rápida, porque é como se fosse um desenlace, né? Um nó que vai desatando assim aos pouquinhos, tá? Para poder separar do corpo. Às vezes sai a pessoa, fica confusa, como um sonâmbulo, né? Então, os espíritos respondem assim: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalo mais ou menos longo. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria. A matéria é menos densa, né? Quando a gente fala de mundos, nos outros mundos, né, a gente vai ver depois esses mundos, como que é o caso desses mundos. O espírito, então, quando encarnado nesses mundos, né, em outros mundos, ele goza de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal a do sonâmbulo lúcido, né, entre vós. Então, em outros mundos é bem diferente esse desencarne, por causa da sua evolução também, né? Que para ele estar nesse outro mundo, eles têm que estar mais evoluídos. Na questão 224, o que é a alma no intervalo das encarnações? Então, não é que ele vai encarnar só uma vez, não. São várias vezes até atingir a perfeição. Então, ele é um espírito errante que aspira um novo destino que espera. Está sempre esperando, né? Para ver a oportunidade de evolução. Quanto tempo pode durar esses intervalos? Desde algumas horas até milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite estabelecido para o estado de erraticidade. Isso não quer dizer que, não, eu vou ficar só 1 ano, 6 meses, não. Não existe. Vai depender do espírito, depender da sua evolução, que pode prolongar aí
muitíssimo, mas que nunca é perpétuo, né? Nunca. Pode ser milhares de séculos aí, mas nunca vai ser perpétuo. Cedo ou tarde ele vai ter que volver a uma nova existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, uma hora ele vai cair em si, vai cair a ficha que ele tem que reencarnar para quitar os débitos anteriores. Essa duração depende, né, como se diz, essa duração depende da vontade do espírito, ou pode ser imposta como expiação. Então, na resposta, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem exatamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes aflige. Deus pode impor uma punição para aquele espírito. Outros pedem para que ela se prolongue por mais tempo, né, para que ele possa continuar seus estudos que levam à sua evolução, né? Na condição de espíritos livres, eles têm mais condições de efetuar a sua evolução, o seu estudo, com mais proveito, né, do que se tivesse talvez aqui embaixo. Então eles pedem para isso. Na questão 226, pode-se dizer que são espíritos errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram em estado de perfeição. Com relação ao estado em que se encontram, eles podem, né, o espírito pode estar encarnado, né, que é ligado ao corpo, que é o nosso caso, né, o espírito errante, sem corpo material, né? Então, todos os espíritos que desencarnam é espírito errante? Sim, menos os espíritos puros, tá? Então, os espíritos errantes, né, sem corpo material, que aguarda a reencarnação para se melhorarem. E os espíritos puros, né, este é perfeito, não precisando mais de reencarnação. Então, a reencarnação é um dos meios, né, para que a pessoa possa evoluir. Na questão 232, Kardec pergunta: podem os espíritos errantes irem a outros mundos? Porque nós seríamos muito egoísta achar que só existe a Terra, né? Só existe esse mundo. Existem outros mundos. Então os espíritos respondem: conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo em que acabou de viver, ou outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, tenha se elevado, o que, aliás, constitui objetivo para os que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Então, ele desencarna, mas ele não pode ir para outro mundo, porque ainda está ligado, de certa forma, a esse mundo aqui. Mas, no entanto, né, pode, no entanto, ir a alguns mundos na qualidade de estrangeiro. Você sai daqui, vamos dizer, do Brasil, vai para os Estados Unidos como estrangeiro, né, para ver como que é lá. Puxa vida, será que me agradou? Me agradou. Então, eu vou fazer tudo para ir para lá. Então, é a mesma coisa. Onde nasce o desejo, né? Se você vai como estrangeiro, nasce um desejo de você ser digno da felicidade de habitar aquele mundo. Então, você tem que trabalhar para isso. Na questão 233, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores. Quer dizer, existem outros mundos, né, além do nosso, né, inferiores. Então, os espíritos respondem: fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes no progresso.
A não ser assim, esses mundos estariam entregues à própria sorte. Então, os espíritos puros, eles descem aos mundos inferiores, né, para resgatar esses espíritos aí. Quais são os mundos segundo o Espiritismo? Segundo a revelação espírita e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado. No conceito universal encontramos mundos diferentes. Temos 5 categorias, tá, de mundos. Mundo primitivo, né? Aquele mundo primitivo que é destinado às primeiras encarnações, né? São mundos formados há menos tempo. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais do progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido. Então esse é o estado primitivo, um mundo primitivo que nós vemos. O segundo, gente, é o mundo que nós estamos. É o mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações que a gente tanto fala, né? O mundo de provas e expiações, né? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. São provas, testes, né, dificuldades, pobreza, riqueza, né, que o ser humano tem que passar para se aperfeiçoar. A riqueza é uma prova também, tá? Um teste que você vai fazer, um tipo de teste que Deus te dá para você, para ver se você suporta aquela tentação. Tudo isso aí são provas. É diferente de uma expiação, tá? A expiação, né, é aquela que é imposta assim, ao malfeitor, à pessoa que cometeu um crime, aqueles que têm que quitar seus débitos em vidas passadas, né? Vidas pretéritas. Então, esta é uma expiação, que pode também ser imposta por Deus, né? Também. Esse é o mundo que nós estamos tentando, né? Que nós estamos. Nós estamos partindo agora, né, para o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, ele serve de transição, né? Ele serve de transição para um mundo ditoso, um mundo feliz. Tá? A alma arrepende-se e nele se encontra a paz, né, e o descanso, nesse mundo feliz. Tá? Acabando por purificar-se. Nesse mundo ainda não existe a perfeição, a felicidade, mas a aurora de felicidade. Nós estamos saindo do mundo regenerador, né? Estamos passando para um mundo aí ditoso ou um mundo feliz, né? Esse mundo feliz, né, que sai do regenerador, que nós estamos ainda caminhando para ele, né? Saindo desse, nós passamos para um mundo feliz. São os planetas onde o bem, né, impera, onde sobrepuja o mal. E por isso a felicidade impera. Mas ainda não é um mundo perfeito, viu? É um mundo feliz, mas ainda não é um mundo perfeito. O mundo perfeito é um mundo celeste, né? Ou divino, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Esse é o que nós almejamos, que nós estamos ainda galgando os degraus aí desses mundos aí, passando para outro. Já andamos bastante, né? Saímos de primitivo para provas e expiações, que nós estamos partindo para o regenerador. Quiçá um dia chegamos lá, né? Eu tenho certeza que vamos chegar, porque não vai ficar ninguém para trás, né? Pode demorar séculos e séculos, mas vamos chegar até lá. Então, essa é a posição, gente, a situação de alguns mundos, né? E qual é o mundo que nós estamos, para onde que nós vamos, né? Como que é a nossa transição, né, para a vida espiritual, né? Que muitas pessoas não acreditam, né? Eu falo assim,
eu acredito na reencarnação. Eu já vi muita gente falar, não acredito nisso não. A mim morreu, acabou e não tem mais nada. É difícil acreditar, porque depois que você começa a ler um pouco nas obras de Allan Kardec e frequentar um centro espírita, você começa a ter um pouquinho mais de visão das coisas, né? Como diz naquela máxima, né, de conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente vai conhecendo a verdade, vai vendo que vai se abrindo um mundo na nossa frente, né? Então a gente consegue ver coisas, poxa vida, como que épocas passadas eu fazia isso, né? E vejo essas pessoas fazer, né? Uma coisa tão fútil, uma coisa que não tem sentido, né? Então hoje a gente vai descobrindo, então é a luz que vai chegando até nós. Gente, para complementar, eu trouxe do livro aqui de Lúcia Cominato, da irmã Maria do Espírito Maria de Rosário, na cura da alma. Buscando evolução. Buscai e acharei. Mateus capítulo 7, versículo 7. A evolução do espírito se realiza paulatinamente. É um trabalho de perseverança constante dos próprios reinos da natureza. Milhares e milhares de anos são necessários para que a semente da vida, lançada por Deus, complete o seu ciclo de evolução espiritual. Como queres, meu irmão, vencer as tuas imperfeições de um instante para outro? Como desejas te libertar dos erros que te aprisionam a um passado delituoso, sem te esforçares por melhorar a cada dia? Corrige em ti, sem demora, o que hoje percebes que de errado em tua vida e dentro de ti. Aceita, porém, com coragem, resignação e fé, aquilo que ainda precisares passar para o teu crescimento interior. É através das dificuldades que enfrentamos que aprendemos as lições que a vida nos apresenta. Esforço próprio e boa vontade constante são necessidades para a tua conquista de luz. Olha para o teu passado e verás que já conseguiste superar dentro do cabeçal de imperfeições naturais a todo ser humano. Não percebes que já melhoraste? Não vês que já te esforças por não mais te entregares a atos que envergonhem perante os olhos alheios? Procura, porém, jamais te envergonhares perante os olhos de Deus, que a tudo vê. Continua na tua luta de regeneração interior, sem desânimo ou revolta. Quando perceberes que ainda te falta muito para alcançar a meta que te propõe a atingir. A luta é árdua. Problemas, dores ou dificuldade de todas as espécies podem surgir a cada instante, bloqueando-te os lances que aparentemente consiga superar. Mas não desanime ainda assim. Prossegue sempre no esforço contínuo, com os olhos voltados para o alto, e sentirás nas profundezas da alma todo o amparo que recebe dos mensageiros de Jesus. Então as dificuldades existem, gente. Cada dia que passa, toda hora, nós temos dificuldade, problemas, é doença, é aquilo, é tudo quanto é coisa acontece, mas nós não podemos desanimar, porque se nós cremos em Jesus, cremos em nosso Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Que o Senhor nos acompanhe, tá? E desejamos a todos uma boa noite. Vamos fazer nossa oração, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que o Senhor nos ampare e nos seja conosco em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja.